Brazilian Builders. Olá pessoal, eu sou a Mariluz Rodrigues do canal Brazilian Builders. Bom, e hoje eu tô aqui com o Danilo da Âncora e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Nós estamos fazendo aqui hoje uma ação na loja da Masterwall e aí a Âncora veio com a van com vários produtos para fazer demonstração de tudo que eles têm para oferecer, tanto para o segmento do drywall quanto para o light steel frame. Nós vamos ver pontualmente aqui algumas coisas, algumas soluções interessantes que o Danilo tem para mostrar. Eu acho que ele vai começar falando para nós um pouquinho sobre fixação, né? Fixação com chumbadores. Legal, Mariluz. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. A gente gosta muito desse tipo de contato, né? Quando a gente consegue dividir informação com as pessoas, principalmente com os instaladores. Estive conversando com as pessoas aqui, a gente notou muito essa carência de informação e fixação é uma coisa séria, né? Então, quando a gente fala de fixação, a gente está falando de uma coisa mais que gera uma certa responsabilidade, até mesmo no próprio sistema da construção a seco. Bom, então aqui a gente vai falar, Mariluz, de um sistema muito usado hoje, principalmente no light steel frame, que seria as fixações definitivas através de chumbadores, né? Perfeito. Hoje o mais comum, a gente vê muita utilização do famoso parabolt, né? Sim. O pessoal utiliza bastante. A vantagem dele é que o mesmo furo do concreto é o mesmo diâmetro do chumbador, então você acaba economizando em relação Sim. à furação. Porém, hoje ainda também, como o light steel frame é uma novidade, existe muitos produtos hoje para ganhar velocidade no sistema. Sim. E veio na atualização hoje o sistema que a gente chama que é o parafuso para concreto, tá? Então, ao invés de eu trabalhar com um sistema ainda que necessita de uma chave para aperto, eu vou trabalhar com um parafuso onde todo o processo de aplicação é automatizado. Eu furo com uma furadeira e faço a aplicação com uma chave de impacto. Entendi, a gente elimina etapas. Exatamente. Eliminando etapas, ganhamos tempo e ganhamos dinheiro automaticamente no final da obra. Certo. Então hoje, na fixação definitiva, hoje o pessoal mescla muito entre os dois produtos, tá? Existem algumas situações que utilizam-se o químico também, mas aí em projetos mais especiais, onde necessita de uma carga questão de sobrecarga. Exato. E aí a gente acaba também apelando para a linha química, porque aí a gente fala de um produto que consegue resistir em torno de 3 vezes mais do que um chumbador mecânico. Tá? Então, dentro do light steel frame também temos as fixações provisórias. Certo. As fixações provisórias geralmente são utilizadas ou com a ferramenta a pólvora, tá? A FAI 72N hoje é a ferramenta hoje campeã de venda nossa na linha pólvora. E a ferramenta a gás, como uma grande evolução do sistema também. Uma ferramenta que não tem ruído, uma ferramenta que gera menos impacto para o operador. É uma ferramenta que consegue ser de 3 a 4 vezes mais produtiva ainda do que o sistema a pólvora. E falando relativamente ao sistema da bucha e do parafuso, esse é um dos sistemas hoje que eu consigo chegar em torno de 8 vezes mais rápido do que o sistema da bucha e parafuso. Sim, tá? sim. Então, imagina só uma obra que se terminaria em 8 dias, eu consegui terminar ela em 1. Então, me dá uma chance de uma próxima obra e assim por diante, ter mais oportunidade dentro do mercado. Produtividade, né? Com certeza. Ótimo. Outra linha muito interessante, parafuso, né? Na linha do drywall a gente tem o famoso parafuso 25, Sim, né? Que é o grande mercado dele, se usa muito parafuso, né? E nada adianta se você tiver todo um sistema e você não tiver um bom parafuso, né? Claro. Vai ser necessário para você fazer todo o fechamento do sistema. Hoje podemos falar claramente, baseados nos testes que a gente faz em laboratório, que hoje a gente tem o melhor parafuso do mercado. Legal. Baseado em testes de corrosão, em testes de velocidade de perfuração. Hoje é um parafuso muito, mas muito utilizado hoje dentro do mercado brasileiro. Tá? Perfeito. Você quer contar um pouquinho pra gente a respeito de soluções de fixação em divisórias drywall? Claro, vamos lá. Vamos lá? Então tá. Então, agora a gente veio pro interior da van. Então o Danilo vai apresentar aqui o espaço dele, onde a gente tem praticamente toda a linha aqui da Âncora em exposição, né? Legal. Então apresenta um pouquinho para nós aqui, Danilo. Show de bola. Bom, pessoal, esse daqui geralmente a gente costuma dizer que é o nosso showroom, né? Tudo que a Âncora trabalha está aqui dentro. Hoje a gente está aqui na Masterwall mostrando um pouco mais do segmento voltado para a construção a seco. Então eu tenho a linha de parafusos e chumbadores que a gente acabou de falar há pouco.
A gente vai ter também uma linha de buchas também muito específica para a linha do drywall. E é muito importante a gente conhecer todo o sistema, né? Porque hoje, para cada tipo de aplicação, para cada tipo de produto a ser aplicado, eu preciso de uma carga, eu preciso de uma bucha diferente, tá? Hoje o drywall em si, ele suporta pouca carga, né? E quando necessita de uma carga um pouco maior, a gente necessita ou de um reforço ou algumas placas já que já tem um trabalho muito bom de ponto de fixação, de resistência né? mecânica. Resistência mecânica já diferente do que a gente tinha antigamente no começo do mercado, né? Sim. Então aqui, ó, a gente tem uma linha de buchas, principalmente já aplicada, né? Mostra exatamente como funciona cada bucha. Como ela fica atrás no verso da chapa. Exatamente, coisa que hoje o cara ele só conseguiria fazer isso se ele tivesse o acesso pela parte de trás, né? Então a gente tem as buchas rosqueáveis, que aqui seria um caso de uma fixação leve, para você colocar, por exemplo, num banheiro, um quadro ou até mesmo um suporte para uma toalha, tá? Algo que não necessita de tanta carga. Aí eu tenho as buchas que o pessoal chama de quick tog, chama de bucha bailarina, tá? Eu trabalho com números, né, PMG, que seria pequena, média e grande. Alguns outros trabalham com 1, 2 e 3. Isso vai depender da espessura que você estiver trabalhando da placa. Entendi. Por exemplo, a número 1 seria para uma chapa, 2 para 2 chapas e 3 para 3 chapas. Perfeito, isso mesmo. Tá. O parafuso que eu uso em todas é o mesmo, que é o 4,5 por 60. Tá. Todo parafuso desses tipos de bucha precisa ser maior do que elas para que eu possa repuxar a bucha. Claro. E por que ela chama bucha bailarina, né? Que ela fica com as perninhas abertas. O pessoal costuma chamar ela no mercado de bucha bailarina. Hoje na faixa de 15 quilos por ponto. Tá? Perfeito. Mas esses 15 quilos é só na chapa, né? Só na chapa. Perfeito. Tá? Na chapa, já aí falando da bucha hoje, vamos falar assim, que geraria mais carga hoje para o drywall, que é a famosa tog broach ou snap tog, que o pessoal chama. Sim. Aí eu tenho, hoje eu, Danilo e Âncora trabalhamos só com a parte de 1/4, mas tem 3,16, 5,16, buchas um pouco maior. Tá? Essa bucha aqui com uma placa USB e uma placa ST normal, uma placa de drywall, ela suporta na média de 70 quilos por ponto. É bastante coisa. É bastante coisa, tá? Só que tem que estar, Mariluce, sempre no reforço. Se eu estiver trabalhando só na placa, eu continuo trabalhando com o limitante da placa. Entendi. Tá? Então, geralmente o pessoal vê como muita resistência, acaba colocando uma carga um pouco superior, mas só que a fixação somente na placa. Aí você não vai ter, por exemplo... A gente teria que estar trabalhando com USB em conjunto para poder conseguir essa resistência. Com certeza. Legal. Então, geralmente uma televisão, um armário planejado, algo que necessite de uma carga maior, a gente vai trabalhar com esse sistema. Tranquilamente a gente conseguiria trabalhar. Tá, seria exatamente isso. Eu tenho algumas outras buchas para base oca, tá? Algumas pessoas também trabalham com esse sistema aqui também no drywall, porque é uma bucha universal. Entendi. Então pode ser trabalhada em todo tipo de base. Tirando um pouco da parte das buchas e fixação, a gente também tem uma linha muito importante, que é a linha de tratamento de junta. A gente tem tanto a fita de papel, quanto a fita telada, fita cantoneira, tá? Eu tô vendo que você tem fita também para meios alcalinos, que seriam para tratamentos de placa cimentícia. Perfeito. Né? Hoje a placa cimentícia, relativamente, além de necessitar de uma maior adesividade na fita, também necessita dessa proteção. Tá? Todas as fitas teladas nossas têm proteção alcalinas, tá? Então ela vai trabalhar tranquilamente. A questão que muda entre uma fita telada para placa cimentícia para uma drywall é que ela vai ter uma capacidade menor de adesividade, até mesmo porque a placa tem maior facilidade de adesividade do que a própria cimentícia. Sim. Tá? E a fita hoje, nossa Dry Tape Premium, hoje é uma fita de 100 metros de comprimento, tem uma alta adesividade e veio para brigar com as principais fitas aí hoje do mercado que o pessoal tem usado, tá? A fita de papel, então eu deparo muito com instaladores que preferem a fita de papel, outros preferem a fita telada. Dentro da associação também tem essa briga bem grande, né, de fita telada, fita de papel, tá? Então, na dúvida, a gente tem as duas, tá? Então, caso o cara queira trabalhar com uma ou outra, a gente tem também. Aqui um pouco de tudo, né? Parafuso, porca, arruela, prego,
toda a parte voltada para a construção, como eu comentei, a âncora ela é voltada e muito direcionada na parte da construção civil. Como o drywall começou há pouco tempo aqui no Brasil nessa febre, né, nessa velocidade, com esse volume grande, a âncora sempre foi muito específica na alvenaria, sempre muito na construção pesada. Então, faz pouco tempo que nós começamos a entrar dentro desse mercado do drywall, aprofundar mais, sabe? Hoje a gente tem um setor dentro da empresa que atende só o pessoal do drywall. Então, sendo mais segmentado, a gente consegue obter um resultado melhor. Não, perfeito. Eu vi até que vocês têm parafuso aqui de 70, né? O nosso parafuso para fixação. E é um parafuso bem difícil de se conseguir. Sim. A gente acha no mercado com facilidade o parafuso 55, mas eu ainda não tinha visto o parafuso de 70. Hoje a gente trabalha com um leque muito grande, principalmente nos comprimentos dos parafusos. E o 70 te dá essa possibilidade de você fazer até chapeamento com 4 chapas, né, de aplicação. Geralmente se usa muito em shopping, cinema, onde você precisa ter um isolamento um pouco diferenciado. Isolamento, né? Já aconteceu até em alguns casos de nós termos shafts, a gente precisa trabalhar com 4 horas de resistência, 120 minutos de resistência a fogo. A gente precisa de 4 camadas. Já aconteceu até da gente trabalhar com uma estrutura dupla, porque uma única estrutura não seria capaz de receber 4 camadas de chapa. Legal. Então esse parafuso resolveria. Com certeza, seria uma opção a mais aí dentro do nosso mercado. A âncora preza muito por esse leque, sabe? Por um mix de produto. Então a gente tenta sempre entregar um produto um pouco diferente do mercado, né? Então, fazer igual todo mundo faz, né? Vamos fazer um pouco diferente. Bom, nós estamos em São Paulo visitando a High Design. Bom, a feira é especializada em soluções para projetos de arquitetura e design de interiores, tanto para ambientes residenciais quanto ambientes corporativos. E uma coisa bacana dessa edição é que nós temos aqui uma ilha da Proacústica. A Proacústica é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. E nesta ilha nós temos tanto os fornecedores que são associados, né, que estão expondo suas soluções para adequação acústica, né, para ambientes residenciais e corporativos. E além da ilha da Proacústica com os fornecedores, nós temos também um espaço onde existe uma programação, onde ocorre a cada meia hora, mais ou menos, na parte da tarde, um bate-papo sobre vários temas associados a conforto, ao conceito de conforto, né? Então, nós temos várias apresentações falando sobre boas práticas de adequação acústica, falando sobre conforto térmico, falando sobre esquadrias, o papel da esquadria no conforto térmico, no conforto acústico das edificações, falando sobre acessibilidade, falando sobre lightning design. Então tá bem bacana. Isso é muito legal, porque essa questão da performance, do desempenho, é algo que a gente defende bastante no nosso canal, a gente fala muito e é muito legal a gente ver dentro de uma feira voltada para design de interiores, a gente está abordando bastante esse tema do desempenho e da performance. E é legal também, como a gente já mostrou alguns exemplos, hoje nós temos muitos produtos arquitetônicos que cumprem tanto esse papel de ajudar na adequação acústica e cumprem também uma função estética. São produtos bonitos, né? Então a gente consegue aliar tanto a questão estética quanto a função nesses projetos. Então é isso, é só para poder dar uma pincelada nessa feira, que é uma feira super bacana, e o que a gente achou mais legal foi o espaço que a feira deu para conversar com os profissionais a respeito de performance. O Brazilian Builders tem uma palestra onde a gente faz um panorama de tudo que tem de mais novo e avançado no que diz respeito a sistemas drywall e light steel frame, inclusive que está sendo utilizado aqui no Brasil. E então a gente quer detalhar esses assuntos, separar em tópicos para discutir com vocês. Então não perde, acompanha com a gente essa série de matérias. Então pessoal, para dar início à nossa série de matérias, eu queria falar de um assunto muito importante, que é a especificação técnica. Aproveitando que a gente está aqui na High Design, aproveitando esse espaço, esse ambiente que é voltado para profissionais, principalmente da área de arquitetura, então vamos falar de especificação técnica. Bom, nesses 15 anos de experiência nossa com esse segmento de construção a seco, a gente teve acesso, na verdade, a inúmeros memoriais descritivos, projetos de arquitetura, projetos de acústica.
e muito frequentemente nós encontramos especificações inadequadas, incorretas, incompatíveis, enfim. E na verdade não é só em termos de incompatibilidade, a gente encontra também às vezes especificações que não levam em conta uma série de outros aspectos, como por exemplo, um determinado produto que atende uma determinada demanda, mas é um produto difícil de se obter no mercado, ele precisa ser importado, e aí depois para manutenção isso pode virar uma grande dor de cabeça, porque a importação vai exigir um volume mínimo de material a ser adquirido. Então tem uma série de aspectos que precisam ser observados. E muito comumente a gente vê incompatibilidade entre as informações. Por exemplo, um determinado forro sendo especificado com um perfil que é incompatível com aquele forro. Muito comumente a gente vê nos projetos forros que deveriam ser considerados com modulação inteira, que eles não deveriam ser recortados, eles aparecem modulados nos projetos com recorte. Isso é muito comum quando a gente tem um forro perfurado, os forros de drywall perfurado, normalmente eles funcionam como absorvedores acústicos, a gente sempre aconselha, a fábrica aconselha, que esses produtos sejam aplicados em placas inteiras, né? Que a gente não faça nenhum tipo de recorte para preservar a qualidade dos arremates, dos acabamentos, né? E isso vale também para alguns forros removíveis, principalmente quando a gente fala de forro removível com borda tegular, aquela borda rebaixada. É sempre importante a gente pensar em trabalhar com modulação inteira. E isso vale também quando a gente fala de steel frame. Steel frame costuma ser pior, que eu acho que até quando a gente fala de sistemas drywall, de forros, que são produtos que já estão presentes no mercado há mais tempo, as pessoas até já têm um nível um pouco melhor de conhecimento, mas quando a gente fala de steel frame, daí o problema é mais embaixo, principalmente quando a gente fala em termos de envelopamento. Então a gente observa com muita frequência muitos equívocos na especificação do envelopamento das edificações. Então hoje o que é a minha sugestão? Minha sugestão é que você conte sempre com uma empresa que é especialista em construção a seco, para que ela possa desenvolver um projeto de especificação, que ela possa desenvolver um projeto de modulação. A indústria também está à sua disposição para ajudar a fazer uma especificação adequada. E o que é importante também, principalmente se a gente está falando de steel frame, que a gente mantenha aquela concepção de trabalhar sistema, que você não trabalhe com sistemas de acabamento para uma determinada marca e chapas de outra marca. Mesclar esse tipo de solução não é bacana, porque você vai perder suas garantias, né? Então é isso, fica a dica, procure então um apoio com a indústria e procure apoio de um profissional da área, de algum escritório que possa te ajudar a fazer uma especificação adequada. Isso pode render, poupar você de uma série de incomodações e de atrasos, né, na fase de execução. E olha que a gente já vivenciou algumas situações bem complicadas, então fica a dica para você. Bom, eu queria então aproveitar a oportunidade para colocar à sua disposição a palestra técnica que o Brazilian Builders oferece, seja na sua escola técnica, na universidade, sua associação de profissionais, para a gente ter a oportunidade de fazer um panorama geral sobre o que tem de mais moderno em termos de sistemas drywall e light steel frame. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um sistema de tratamento de preparação de substrato que nós estamos fazendo para instalar uma fachada ventilada metálica. Então, como solução para impermeabilizar, para proteger esse substrato, nós estamos utilizando uma membrana líquida da Sto. Essa membrana líquida ela é muito comum nas nossas soluções de construção a seco e ela também pode ser aplicada em cima de alvenaria e ela consegue manter as mesmas propriedades, as mesmas características do nosso home wrap, do nosso Tyvek, né? Então ela também permite que esse substrato respire e impede a entrada da água.
só queria mostrar para vocês um detalhe interessante, que nesse caso, como a gente está trabalhando numa fachada de sistema convencional, a gente tem aqui um intercâmbio aqui entre os elementos de concreto, que são as vigas, os pilares e os blocos cerâmicos, né? Então, um detalhe importante é que nessas transições de materiais entre o concreto e o bloco, nós estamos instalando também um outro elemento do sistema da Store. É uma tela de reforço de tecido não tecido. Isso para a gente conseguir absorver eventuais trabalhos que vão acontecer ali no encontro entre esses materiais, né? Então, essa tela de reforço de tecido não tecido, ela faz parte da solução do Stoguard. E aqui vocês podem observar que a gente tem aqui uma espécie de um T, né? A gente tem aqui tanto o encontro do concreto com alvenaria, aqui também de novo da alvenaria com concreto, então a gente está sempre utilizando essa tela de reforço nesses encontros. Aqui dá para ver também, hoje está um dia chuvoso, as gotículas, elas não permeiam mais a superfície. Então seria isso, só para mostrar para vocês então a solução que nós estamos utilizando aqui. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.